Era um abafado dia de verão em julho de 1954, quando um homem estranho chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio. O dia havia sido rotineiro, com viajantes passando pela alfândega como de costume, até que ele apareceu. Vestido com um terno perfeitamente ajustado, o homem parecia apenas mais um empresário. Ele entregou seu passaporte com uma calma que não sugeria nada fora do comum. Mas quando o oficial de alfândega olhou seus documentos, algo extraordinário começou a se desenrolar. O Japão sempre foi um centro para viajantes internacionais, então ver destinos incomuns não era novidade. Mas este era diferente. Não havia Tauret em nenhum mapa, globo ou atlas. Não em 1954 e certamente não hoje. O oficial da alfândega franziu a testa folheando as páginas do passaporte, cada uma com um ar de autenticidade. O homem insistia que estava em uma viagem de negócios rotineira, visitando o Japão em nome de sua empresa, que ele alegava ter escritórios em Tauret, um país localizado entre a França e a Espanha. Quando pediram para ele mostrar a localização de sua terra natal, o homem apontou com confiança para uma área que conhecemos como Andorra. Mas ele ficou confuso, profundamente confuso, ao perceber que, nesta realidade, Tauret não existia. Ele falava vários idiomas fluentemente, entre eles o japonês, e parecia genuinamente perplexo ao ser informado que o seu país não era real. Seus documentos de identidade, a carteira de motorista e até mesmo a moeda em sua carteira eram desconhecidas pelos oficiais. Em um esforço para resolver o enigma, as autoridades do aeroporto colocaram um homem em um hotel próximo enquanto realizavam investigações adicionais. Seu quarto ficava no 6º andar, guardado por 2 oficiais, enquanto tentavam descobrir se ele era um vigarista, um espião, ou talvez vítima de algum delírio mental extraordinário. Mas na manhã seguinte, quando entraram no quarto, o homem havia desaparecido. A única saída era pela janela. Janela esta, sem beiral ou varanda, 6 andares acima de uma rua movimentada. Sua bagagem, passaporte e todos os seus documentos desapareceram também, como se ele nunca tivesse existido. Alguns dizem que o homem de Tauret era um viajante de uma dimensão paralela. Seu mundo, onde Tauret existia, pode ter se sobreposto ao nosso por um breve momento no tempo. O conceito de multiverso, uma coleção de realidades paralelas existindo ao lado da nossa, foi discutido por pensadores como William James e mais tarde físicos como Schrödinger. Eles propuseram que realidades alternativas poderiam existir, todas com diferentes histórias, pessoas e até mesmo países como Tauret. Poderia o homem de Tauret ter escorregado para o nosso mundo vindo de uma dessas realidades? E se sim, como? Esse não foi o único caso estranho de indivíduos que pareciam vir de outro lugar. Em 2008, uma mulher chamada Lorena Garcia viveu algo ainda mais perturbador. Uma manhã, ela acordou e notou que detalhes em seu quarto estavam diferentes. Os lençóis não eram os que havia colocado, os móveis estavam fora do lugar, e até o pijama que vestia não era o mesmo de quando foi dormir. À medida que o dia progredia, as coisas se tornaram ainda mais confusas. Ao dirigir até o local de trabalho,
Ela não reconheceu nenhum dos seus colegas. O departamento não era o mesmo. E a sua profissão, que ela exercia há 20 anos, havia mudado completamente. O choque final veio ao retornar para casa, onde encontrou seu marido, um ex-namorado com quem ela havia terminado 6 meses antes. O namorado atual com quem ela vinha se relacionando simplesmente não existia. Infelizmente, para Lorena, ela nunca conseguiu retornar para a sua realidade. Está presa aqui, em nossa versão do mundo, como um estranho numa terra familiar. Os céticos, é claro, têm suas teorias. Alguns sugerem que o incidente de Taured não passa de uma lenda urbana, criada como uma história assustadora de fogueiras sem provas concretas. Afinal, a primeira menção conhecida do evento apareceu apenas em 1981, quase 30 anos depois de supostamente ter ocorrido. Porque ninguém o documentou antes? Teria sido uma farsa coletiva? Um evento mal lembrado e exagerado? E há também a questão do sexto andar do hotel. Qualquer pessoa que tentasse sair pelaquela janela teria morte imediata. Mas há aqueles que sugerem que o homem poderia ter orquestrado uma fuga ousada, desaparecendo nas ruas movimentadas abaixo, ou algo mais inexplicável aconteceu. Talvez nunca saibamos. A verdade é esquiva e escondida em algum lugar entre as rachaduras do que entendemos e do que não conseguimos explicar. O homem de Taured foi um viajante no tempo, um turista de um universo paralelo ou simplesmente um mito bem elaborado? O ano de 1954 marcou a sua chegada, mas também nos deixou com mais perguntas do que respostas. Até hoje, quando você caminha pelo aeroporto de Haneda, quase pode sentir o eco desse mistério. Talvez em algum lugar lá fora, em um outro mundo apenas um passo à esquerda do nosso, o homem de Taured ainda esteja esperando, procurando uma maneira de voltar para casa. Mas até que ele a encontre, resta-nos imaginar: e se as fronteiras entre nossas realidades forem mais tênues do que pensamos? E se esse fenômeno de fato for real, acontecendo aleatoriamente em qualquer lugar, com qualquer um? Isso levanta uma questão inquietante no ar. Poderá ser algum de nós, o próximo?